Que joia! Você quer Muito fazer bom. uma oração inicial para começar? Vamos Enquanto a fazer? gente, enquanto a gente espera o pessoal? Então vamos. Então quer que eu faça ou você? Pode puxar. Então tá bom. Em nome do Pai, do Em nome Filho e do do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito. Então hoje a gente pede a intercessão da Mãe Rainha, né? Também de São Miguel, São José, Santo Inácio de Loyola, que é o dia dele hoje, né? Para essa nossa conversa. Para que a gente possa fazer sempre o que causa mais alegria ao Pai, à Nossa Senhora, e que essa live possa ser muito produtiva, assim que a gente consiga passar tudo que está nos planos de Deus aí para esse curso, para o que a gente vai comentar hoje. Também abençoe muito aí o Instituto Santa Zélia e São Luís Martã, o apostolado de vocês. Agradeço muito por a gente estar fazendo essa live hoje. Então, nessas intenções, vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho, Filho e ao Espírito Santo, como como era no princípio, agora e sempre. Amém. em nome do Pai, do Filho Pai, e do do Espírito. Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, agora você assume, Érica, que eu só consegui abrir a live, já estou feliz da vida. Então, nossa, nós que agradecemos primeiramente o convite, ficamos muito felizes para que você nos convidou para fazer esse lançamento, né? Dessa super novidade. Então, nós estamos aqui nessa live, hoje é a live de lançamento do curso da Flávia, Ouvindo no Coração de Deus. E ela veio hoje para explicar um pouquinho para a gente o que é esse projeto, né? Esse projeto maravilhoso. Então, Flávio, eu queria que você começasse um pouquinho, né? Primeiramente explicando por que você escolheu o dia de hoje, né? O dia de hoje, um dia tão especial. Você já deu uma palhinha aí falando de quem que é o dia. Mas explica um pouquinho pra gente por que você escolheu o dia de hoje. Então, né, hoje é o dia de Santo Inácio de Loyola, né? E aí, em 2017. Vamos fazer o seguinte: antes de eu falar do Santo Inácio, posso falar um pouquinho de mim? Só para Faz a eu. sua apresentação. Faz a sua Isso, apresentação primeiro, então. porque tem muita gente que estão aí que não me conhece, então, assim, só vou falar um pouquinho de mim aí. Isso. Se apresenta um pouquinho para o pessoal que não te conhece e E daí também. Isso. que é o nosso padroeiro, tá? Só para já dar um spoiler assim, o Santo Inácio de Loyola é o padroeiro do curso Ouvido no Coração de Deus. Daqui a pouquinho eu já conto por quê. Então, sou a Flávia Guilherme, sou casada com o Luciano, já vai fazer 24 anos agora em setembro que a gente é casado. Nós somos pais, né, do Gabriel, da Nicole, do Matias e da Júlia. Nós somos leigos consagrados no movimento apostólico de Schoenstatt, né, que é mais conhecido aqui como o movimento da Mãe Rainha. Uhum. Eu também já fui advogada, mas faz 17 anos que eu fui promovida para mãe em tempo integral, né? Então, me dedico mais aqui para os filhos. E desde 2013, durante o tratamento que eu estava fazendo para um linfoma, o Luciano pediu para eu colocar no papel as coisas que eu queria passar para os meus filhos, né? E aí eu escrevi um livro que depois foi publicado, que chama Fortalecendo a Família. Tá aí o livro, olha Tá lá. aqui. Ah, que legal. Então, esse livro. E aí eu também tenho um blog com esse mesmo nome, Fortalecendo Sua Família, né? Onde a gente coloca orientação para a família, educação de filhos, também crescimento pessoal, né? Então, é aí que é o que eu faço hoje. Os filhos já cresceram um pouco, o Matias já está com 16, então já não precisam mais tanto de mim. Então, eu posso dedicar mais para esses projetos de apostolado, né? E é daí, né, que você perguntou aí do Santo Inácio, como é que surgiu essa história do curso. Então, foi assim, eu sempre participei do movimento Schoenstatt, né, desde pequena. Na verdade, assim, minha avó já era do ramo das mães,
Minha mãe foi da juventude feminina, então eu fui da juventude também, o Luciano também, a gente casou, então a vida inteira no movimento. E a gente, assim, eu conhecia, né, uma prática do movimento, chamada meditação da vida diária. A meditação católica, né? Inclusive está no catecismo, é uma coisa assim que é estimulada, existe desde sempre, Uhum. desde o começo da igreja fala da meditação. E o Santo Inácio de Loyola, ele tem os exercícios espirituais, né? Que também é uma forma dessa oração meditativa. E aí, em 2017, eu sei até o dia, só que eu gravei o dia, mas por causa do que aconteceu depois, né? No dia, aquela história, as coisas acontecem, às vezes a gente nem sabe o porquê naquele dia fica marcado. Foi dia 25 de janeiro de 2017, que é justo o dia da conversão de São Paulo, que Nossa. hoje eu considero também como a minha segunda conversão. Foi quando eu comecei a fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio, era um curso online, que foi oferecido pela Rede Século XXI. E a proposta para mim era super tranquila, porque assim, pediam 10 minutos por dia para você assistir e você assistir a hora que você quisesse. Eu falei, bom, tudo bem, vou fazer. E aí, conforme eu fui fazendo o curso tinha 4 módulos, eram 20 aulas cada, então durava 4 meses. E eu comecei a perceber, né, fazendo os exercícios de Santo Inácio, que era uma prática da meditação, como que a minha vida espiritual começou a mudar, né? Parece assim que meus olhos, a impressão que eu tenho é que meus olhos se abriram para coisas que eu sabia que existia, principalmente, por exemplo, a Divina Providência. Na minha cabeça, conscientemente, eu sabia que Deus cuida, né? Que Ele cuida dos acontecimentos do mundo, mas também da minha vida. Só que assim, eu não percebia. Fazendo os exercícios de Santo Inácio, eu comecei a ter mais essa percepção. E aí o que aconteceu? Quando deu. E assim, aí eles tinham uma pegadinha nesse curso online. Para você mudar de módulo, você tinha que assistir pelo menos 70% das aulas. Aí eles davam acesso para o próximo módulo. Aí eu fiquei morrendo de vergonha. Falei, meu Deus, eu não vou ficar sem passar de módulo, né? Que vergonha, porque tinha uma pessoa que orientava, assim, que dava assistência para a turma que você entrou, né? E aí eu falei, bom, então vou me obrigar a assistir pelo menos 70%. Então, só que daí você começa a pegar gosto, né? E as aulas era praticamente os exercícios meditativos, né, de Santo Inácio, dava 10, 15 minutos por dia. E quando acabou os 4 meses, eu falei, olha, não é que não é um fim do mundo você parar 10, 15 minutos por dia para meditar? E eu tinha visto muito esse crescimento na minha vida espiritual, eu estava vendo os frutos, né? E aí, o que eu falei? Bom, acabou o curso e agora, né? O que eu faço? Eu já conhecia do movimento um método de meditação que o Padre Kentenich ensinou, que chama meditação da vida diária. E aí eu comecei a fazer na minha vida, usar daí essa técnica que é do movimento. E aí tô já há 5 anos nisso. E aí eu falei, bom, por que não? Né? Aí eu falo assim, aí Deus começou a. Já que eu tava assim com um pouco mais de intimidade com Deus, né? Eu brinco que ele já tava mais íntimo assim. Ele começou a falar: olha, vamos passar isso pros outros, vamos passar isso pros outros, vamos passar isso pros outros. Aí desde fevereiro eu comecei a amadurecer a ideia, e aí surgiu aí o curso Ouvido no Coração de Deus. E o quanto é importante isso, né? Essa parada, esse momento de silêncio. Às vezes a gente vai vivendo uma vida assim tão corrida, né? E a gente não para e vai vivendo e as coisas vão acontecendo. E às vezes a gente não vai percebendo os detalhes de Deus, assim, os cuidados de Deus, os mínimos detalhes, né? Que se a gente parar 10, é tão pouco, né? 10, 15 minutos dentro de um dia de 24 horas. A gente parando nesses minutinhos para ver assim essas pequenas providências de Deus na nossa vida, esses pequenos cuidados, né? Porque às vezes a gente acha que, nossa, meditar, eu vou aqui ter grandes, né, inspirações e vou levitar e, né, grandes coisas.
Não, é uma coisa assim, muito pequena, né? Uhum. Naquele silêncio. E assim, especialmente essa realidade da vida diária, né? Nessas pequenas coisas para a gente melhorando. É aquela famosa história de você ver que rota que você está seguindo, né? Que o navio, se ele desviou um pouquinho, esse pouquinho vai fazer muita diferença lá na frente, né? O tanto que ele desviou, ele não vai chegar no caminho. Então, a gente todo dia meditando para ver se a gente está naquela rota. Isso é muito importante, né? E, não, é bem isso. E até falei, ó, até tô aqui, vou mostrar. Ó, aqui é o Santo Inácio, ó. Tem uma. É o nosso padroeiro, então já deixei ele aqui do lado. E escolhi ele assim também porque foi através dos exercícios espirituais dele que depois veio tudo isso, né? E assim, a diferença. Porque assim, a oração meditativa, como eu te falei, tá no catecismo, né? Tem várias. Fundadores, eles têm as suas técnicas, é a mesma coisa, né? É um tipo de oração que tem como finalidade você ter uma maior intimidade com Deus. É justo o que você está falando, para você conseguir enxergar Deus agindo na Uhum. sua vida, né? O Santo Inácio usa um método, né? Tem também tem outros nomes, por exemplo, tem no Opus Dei eles falam oração mental. Uhum. Você pode chamar de Lexio Divina, de leitura orante. É tudo mais ou menos o mesmo tipo de oração, com um pouquinho de diferença na hora de aplicar, de você realmente como que você vai fazer aquilo, né? E dentro do movimento, o que o Padre Kentenich ensinou, ele chama justamente de meditação da vida diária. Mas o que, que muda? Porque assim, a estrutura dessa oração é normalmente você escolhe uma matéria, né? Essa matéria normalmente pode vir da Bíblia, um versículo da Bíblia, né? Ou pode ser também um livro de oração, que nem tem aquele livro da Imitação de Cristo, que é muito bom para fazer Uhum. meditação, né? Então você pega um trecho, você lê, né? E aí você tenta enxergar o que Deus está querendo falar para você através daquele texto, né? Agora, a diferença da meditação da vida diária é que a matéria que você vai pegar, que o Padre Quente ensinou, não é uma matéria, não é nem a Bíblia, nem um livro de meditação. Você vai pegar um acontecimento da sua vida. E aí você vai fazer essa reflexão, essa meditação sobre esse acontecimento. E não precisa ser nada extraordinário, né? Você pode meditar porque que você perdeu a hora hoje, né? Ou, sei lá, o trânsito que você pegou para chegar no trabalho. Né? Claro que os acontecimentos grandes também, aí até te chama mais atenção. Mas, Uhum. assim, a matéria é que difere. Então, justamente você fazendo esse tipo de oração, com essa técnica ensinada pelo Padre Kentenich, você começa a enxergar no seu dia a dia, de tanto você parar para pensar, aí o que acontece? Quando você tá. Às vezes a coisa está acontecendo e você já consegue enxergar: olha, Deus está falando isso para mim. Olha a mensagem que Deus está mandando para mim. Olha, ele está pedindo que eu faça isso, né? Então, o que você falou, né, de você sempre estar ajustando a rota, né, o curso, para você estar no caminho escolhido por Deus, fica muito mais fácil depois que você tem é, essa forma de você enxergar o seu dia a dia, essa parada que você faz para poder analisar, né, os acontecimentos do seu dia, né? Então, E é essa pode falar. É interessante esse tipo de oração também, né? Porque às vezes as pessoas falam, bom, tá, eu vou rezar. Mas e aí, o que que eu faço, né? Assim, eu tenho que conversar com Deus, mas eu falo com Deus sobre o quê? E é justamente isso, né? Isso te dá uma matéria sobre a qual conversar com Deus, né? Então, nos outros casos, né? Então, vou conversar com Deus sobre isso daqui que eu acabei de ler na Imitação de Cristo, né? Igual você falou também esse exemplo da vida diária. Então, por que que eu perdi a hora hoje? Às vezes foi uma sequência de coisas, né? Ontem eu fui dormir tarde, e aí eu perdi a hora, tal, não sei o quê. Então, nossa, às vezes é uma coisa que eu preciso melhorar, né? Assim, como que eu posso melhorar naquilo da próxima vez? É muito interessante a gente ir fazendo essas análises, né? E é bem isso, assim, uma coisa que o nosso mundo assim é muito agitado, né? A gente vive de uma atividade na outra, meio que emenda, Uhum.
E aí tem essas telas que são maravilhosas para algumas coisas que a gente precisa e é ótimo, né? A gente poder ter acesso. Mas também acaba ocupando muito tempo, né? E normalmente a nossa oração é uma oração que a gente fala muito, mesmo que a gente não vocalize, vamos dizer, né? Até a gente pensa. Normalmente a gente está falando e a gente esquece que a oração tem que ser um diálogo. Então, a gente não ouve o que Deus quer falar para a gente. Tem até uma historinha interessante do Padre Kentenich. Teve uma época que ele morava nos Estados Unidos, em Milwaukee. Ele tinha uma secretária, que depois ela até virou irmã de Maria. Era a irmã Petra, mas na época ela era só secretária dele. E eles tinham um trabalho muito importante lá, ela datilografava, não sei o quê, aí ficou pronto. Aí ele falou assim, vai lá no santuário e entrega esse trabalho nas mãos da Mãe de Deus e vê o que ela fala para você. Aí tá. Aí ela foi, né? Colocou lá no altar de santuário, sei lá, rezou um pouco, passou um tempo e voltou. E aí o padre Keynes perguntou para ela, mas o que Nossa Senhora falou para você? Ela falou, como assim o que a Nossa Senhora falou para mim, né? Não sei, tava lá. Dele falou, como que você fez? Falei, não, eu cheguei lá, coloquei no altar e falei para ela, olha, a Nossa Senhora cuida desse trabalho, né? Que tudo dê certo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e vim embora. Daí ele falou assim, pô, na hora que ela ia responder para você, você saiu do santuário, volta lá e vê o que ela vai falar para você, né? Aí ela fala que ela voltou tudo e colocou essa atitude de escuta, né? De tentar ver o que será que, né, Nossa Senhora estava falando para ela. E então, assim, o que a gente aprende nesse tipo de oração é justamente ouvir, né? E como você fala, é difícil, assim, do nada, né? Assim, você de repente, não, vou começar a fazer, né? Por isso, assim, a proposta do curso é justamente eu estar ajudando as pessoas a fazerem essa transição. Porque para mim também não foi fácil, né? Assim, por isso que eu falei, foi ótimo os exercícios de Santo Inácio, que foi assim uma preparação para eu conseguir depois fazer a meditação da vida diária, né? E tem todo um processo, né? Um caminhar. E agora, assim, já faz mais de 5 anos que eu estou conseguindo fazer isso diariamente. Então, eu acho assim que agora eu estou mais segura para poder passar isso, né, para as pessoas. E como eu vi a mudança na minha vida, eu vi como melhorou a qualidade da vida espiritual e também é que eu falo assim, não é mágica, gente, né? Que a gente fala, não, então agora então você tem um contato sobrenatural que não sei o quê. Não, não é nada disso, tá? Não existe mágica, não é de uma hora para outra também. É todo um processo, né, de amadurecimento da fé, de você ficar mais sensível a essa realidade sobrenatural, que a gente sabe que existe, né, mas no nosso mundo tudo puxa para o material. Né? A gente sabe que existe anjo da guarda, certo? A nossa fé, todo mundo tem um anjo da guarda. Então, quando a gente encontra com as pessoas, a gente não está encontrando só com as pessoas, a gente está encontrando com as pessoas e com os anjos dela. Igual nós aqui, tá meu anjo aqui, seu anjo aí, e os anjos de todo mundo que está assistindo, tá tudo junto. Só que a gente não esquece disso, né? Não presta atenção. E aí, assim, com essa prática, eu percebi que eu consegui prestar um pouco mais atenção nessa realidade sobrenatural no meu dia a dia, né? E aí o que acontece? Os problemas acabaram? Não. Continuou tendo problema, continuou passando por sofrimento. Eu falei, depois veio a pandemia, todo mundo sabe, né, o sofrimento que foi para a pandemia. Né? Meu pai morreu na pandemia também, no final de 2020. Então, assim, é um monte. Os problemas continuam. Só que o que aconteceu? Quem mudou fui eu, né? Eu consegui enxergar essas coisas com outro olhar, né? Com um pouco mais de. Assim que eu percebi, eu sou assim, vocês veem que eu mexo muito a mão, sou muito faladeira, assim, né? Tanto que fala que se amarrar minha mão eu não falo, é mais ou menos assim.
Eu consegui ter um pouco mais de serenidade, de tranquilidade, né? É o que eu falei, não é assim um milagre, não é de uma hora para outra e não é mágica. É assim, é você, porque quem faz isso não sou eu, né? É Deus que trabalha na alma, é Nossa Senhora que trabalha na alma. Então, a minha parte é tentar remover os obstáculos para a graça agir e deixar Deus agir na minha alma. E é isso assim que é essa parada desse tempo, né? 15 minutos por dia. É, assim, é o essencial para você começar a deixar Deus agir na sua vida. Você ter esse diálogo. É claro que assim, 15 minutos é o começo, tá? É o que eu estou propondo para fazer nesse curso, porque foi o tempo que eu fiz do curso lá dos exercícios espirituais, e eu vi que foi suficiente para começar a ter essa prática. É claro que hoje, por exemplo, a minha oração ela dura mais. Mas é porque eu já estou um pouco mais acostumada, né? E aí você. Tem dia que dura mais, tem dia que fica mais ou menos nesse tempo. Mas o importante, assim, o que eu vi que funciona, e é por isso que eu tô com essa proposta de fazer esse curso, é que é um tempo pequeno para o benefício que vai dar na sua vida, entendeu? Para a transformação que. Eu falei, se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um, qualquer pessoa que queira, né? Basta se deixar, né? Se abrir para a graça e se deixar transformar por Deus, que é isso que Ele quer para cada um de nós, né? É interessante isso, né? Que dá pra gente fazer uma comparação com relacionamento. Que às vezes as pessoas falam assim, ah, não, eu vou na missa de domingo aqui, já checklist aqui, tá ok, né? Mas assim, imagina um casal de namorados, né? Um casal de namorados é apaixonado, pelo menos assim se espera, né? E querem se ver o tempo todo, então se encontram aos finais de semana, mas muitas vezes aquilo não é o suficiente. Então, se eles não podem se encontrar durante a semana, vão estar sempre ali no WhatsApp durante a semana. Oi, amor, como é que tá? E tem aquele carinho, aquele minutinho de conversa, às vezes tem uma ligação ali, uma ligação que eles fazem. Então, tem aquele cultivo, precisa cultivar, né? Não só no relacionamento amoroso, mas também numa amizade, né? A gente precisa cultivar, procurar sempre conversar com os nossos amigos. E Jesus é o nosso amigo, né? A gente precisa, o nosso maior amigo. Ele que a gente deveria querer falar sempre, né? Então, esses 10, 15 minutinhos que a gente passa ali tentando aumentar a intimidade com ele, isso faz muito bem para a nossa alma, né? E de fato Deus vai trabalhando. Você queria falar É, alguma coisa? não, então, assim, porque assim, até é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Mas como é que a gente ama quem a gente não conhece? Então, a gente precisa desse tempo também para conhecer a Deus, né? Uhum. Para entender como ele age na sua vida, né? Esse que você falou, esse relacionamento com Jesus. Se a gente ama, a gente conversa, né? Aí, assim, até o que eu falo, por exemplo, de fazer adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Falando, olha, se a gente sabe que um dia a gente vai morrer, né? Acho que ninguém aqui acha que é eterno. Então, a gente vai morrer um dia. E o dia que a gente morrer, a gente quer ir para o céu, né? Que a gente sabe que existe o céu e o inferno. Então a gente tem que viver aqui de uma forma que a gente vai poder um dia estar no céu. E o céu é você estar na presença de Deus, né? Ver a face por toda a eternidade, certo? Aí eu falo assim, como é que você quer passar a eternidade com Deus se aqui você não fala um oi para ele quando ele tá ali preso, eu falo, pô, é o prisioneiro do sacrário, né? Até o meu filho Uhum. achar ruim, fala assim, gente, coitado, você falou que Jesus tá preso, mas ele tá preso, tá lá, né? Uhum. Se eu não passo um pouquinho de tempo com ele todo dia, né? Ou pelo menos falo um oi de vez em quando, como que eu quero passar a eternidade com ele? Não faz muito sentido, né? Então, assim, Uhum. é importante esse relacionamento com Deus, né? Seja na Eucaristia, na oração, a gente precisa ter, né? Porque assim,
se você usar a racionalidade, né? É racional isso. Você pensar que você precisa se relacionar com quem você ama, você se relaciona. Você falou, você manda oizinho no WhatsApp, né? Nem que seja só um Uhum. emoji, alguma coisa. Então, assim, a gente precisa cultivar esse relacionamento com Deus também, né? É, Então, e é interessante, né? Eu tava lembrando, o Padre Paulo Ricardo, né? Ele sempre comenta que às vezes a gente vê as pessoas, né? Que às vezes vão tanto na igreja, que às vezes estão há tanto tempo, né? E não mudam, né? E ele falou, por que isso? Muitas vezes porque estão rezando da forma errada, né? Porque assim, às vezes não é nem quantidade, porque a gente também pode cair pro outro lado, né? Então vou passar rezando o dia inteiro, mas e aí faz aquela coisa assim, deslocada da realidade da pessoa, né? Que viver como um monge carmelita dentro, né, dessa nossa realidade de leigos aqui, de trabalho, de estudo. Então, assim, é necessário ter esse equilíbrio também, né? Por isso que é interessante esses 10, 15 minutos que a gente tá ali. E é importante a sinceridade também, né? Porque às vezes a gente não vai estar com vontade mesmo. Porque às vezes as pessoas também acham que é sentimento, né? Eu tenho que estar com vontade. Aí se eu não tenho vontade é porque é falso, então não vou fazer. Ah, então uma mãe, né, quando o filho tá chorando lá de madrugada, o bebezinho, ela fala: "Ai, não tô com vontade, isso não é sincero, então não vou lá atender". Ela vai com vontade ou sem vontade, né? Então, e assim, mesmo quando a gente não tem vontade, a gente tem que lutar e ser sincero. Olha, eu não tô com vontade de estar aqui, eu não queria estar aqui, eu queria estar fazendo outra coisa, mas eu tô aqui porque eu sei que isso é importante, porque eu quero crescer em amor, eu quero crescer em intimidade e pedir para Deus, né? Porque Deus conhece a gente, conhece o nosso coração, conhece as nossas intenções muito mais do que nós mesmos, né? tem até uma história, acho que é de Santa Teresa d'Ávila, que um dia ela estava no oratório e ela estava com zero de vontade. Aí ela começou a contar os tijolinhos que tinha lá, né? Mas estava fazendo aquilo por amor, né? Porque ela, por amor a Jesus, ela estava fazendo aquilo mesmo não querendo, né? E depois Jesus revelou para ela que foi uma das melhores orações dela, foi esse dia que ela estava sem nenhuma vontade e estava lá na capela contando tijolinho, né? Então, assim, uma das orientações, né, que eu dou para esse curso é você tentar manter a frequência, né, a fidelidade no seu horário. Claro que não vai ser fácil, principalmente no começo, né? Tem mil coisas que acontecem para você. E assim, tudo conspira contra, né? Tudo conspira contra você ter parar esse tempo para poder estar dialogando com Deus. E a gente tem que contar também com a ação do inimigo, né? Porque o inimigo de Deus também não vai querer que a gente faça esse tempo de oração. Porque ele sabe que se a gente for fiel e tiver esse relacionamento maior com Deus, ele tem menos chance de ganhar nossa alma para o inferno. Então, Uhum. a gente tem que contar com isso. Né? Se a gente acredita em Deus, a gente sabe que também tem o outro que vai ficar puxando para o outro lado. Mas, assim, uma das coisas, até uma das virtudes que o padre Kentenich mais admirava era justamente a fidelidade em recomeçar. Né? Se você cai, o importante é você levantar, né? E começar de novo. Né? Então não tem problema. Vai acontecer, pode acontecer com qualquer um. Até às vezes, né, comigo já estou tanto tempo, tem dia que, nossa, passou, sei lá, aconteceu alguma coisa, não fui, não fiz a oração. Né? Então ainda acontece. É bem menos, mas ainda acontece. Porque hoje o que acontece? Hoje eu sinto falta. Hoje é uma coisa que, né, se tá. Porque assim, o que eu explico no curso é que é bom a gente sempre ter um horário fixo para fazer, porque ajuda até você ter essa frequência, né? E você tá sempre no mesmo horário fazendo aquilo, entra na sua rotina. Mas a gente sabe, tem dia, né? Acontece. E aí você começa a sentir falta, fala, meu Deus, olha, né? Tá na hora da gente conversar, tá na hora do nosso diálogo, né? Vou parar e vou fazer. Então, assim, é importante ter essa persistência. E assim, uma dica que eu já vou dar, né? Que depois eu vou falar no curso também, mas é uma dica que é, por exemplo, o que funcionou para mim quando eu comecei lá no curso do Santo Inácio era a vergonha
de não conseguir o acesso para o próximo módulo. Só que assim, para esse curso que eu estou fazendo, eu não sei fazer isso. Eu vou fazer no YouTube, porque eu não sei. Que é isso, tinha toda a plataforma lá. Eu falei, então eu não vou dar esse estímulo pro pessoal que vai fazer o curso, né? Então, cada um vai ter que ver uma forma de se estimular. Porque assim, o nosso cérebro, a parte animal do nosso cérebro é programada para buscar o prazer e fugir da dor. Igual qualquer, né? Então, a gente tem que aprender a utilizar. Só que, óbvio, a gente não é igual aos animais, a gente consegue fazer uma coisa que é contrária a esse, vamos dizer, esse estímulo do nosso cérebro, né? A gente tomar uma injeção é ruim, dói, mas é preciso se a gente está doente, vai precisar. Então, a gente busca a dor sabendo que aquilo, né, se aquilo é para o nosso bem. Então, o ser humano tem essa capacidade. Então, qual que é a dica aí para a gente ter essa perseverança? Principalmente tem temperamento que nem sanguíneo, que é igual o meu, assim, que para você começa mega empolgada, vai lá, deu 5 dias, vai falar, não, já tem outra coisa. Então, assim, a gente tem que lutar para ter essa persistência. Então, a minha dica é você colocar ou uma recompensa, que é um prazer para você, ou uma punição, que seria uma dor. Então, assim, você estabelece sua meta. Falou, não, essa semana, pelo menos dos 7 dias da semana, pelo menos 4 eu tenho que cumprir a meditação. Ó, e se eu cumprir os 4, sei lá, vou tomar um sorvete, né? Ou se eu não cumprir os 4, vou ficar meio dia sem celular. Eu já falo meio dia, porque ficar mais que meio dia, aí já é praticamente a morte. Então, mas assim, você fazer alguma estratégia para o seu cérebro, né? Para você conseguir ter essa persistência. Só que assim, vai ter que ser cada um, né? Eu não vou conseguir ajudar nisso de negar acesso ao curso, mas assim, pelo menos cada um vai ter que pensar uma estratégia aí para usar para conseguir cumprir e ser fiel aí no propósito de fazer a meditação, né? E, só uma observação, isso que você falou, é interessante que, né, essa de buscar o prazer e fugir da dor. Eu estava lendo um livro do William Douglas, não sei se já ouviu falar, que é o Como Passar em Provas e Concursos, e ele estava falando justamente sobre isso. E ele dizia que geralmente as coisas funcionam mais pelo positivo. Então, a coisa de vou fazer 4 dias que no final tomo um sorvete vai funcionar mais do que tirar o celular. Ótimo. Então é bom. Então vamos lá, sorvete, bolo, o que vocês quiserem. Põe aí um objetivo para ganhar, se conseguir fazer os 4 dias aí. Assim, a proposta até do curso até explicando um pouco mais, né? Que a gente tá falando um monte de coisa junto. Mas assim, a proposta vão ser 5 aulas por semana, né? Então é para vocês assistirem de segunda a sexta e vou dar folga no final de semana. Depois, claro, quando isso entrar na vida, porque essa foi a forma que eu fiz. Então, eu tô repetindo, funcionou, então eu vou continuar, né? Depois, é claro que nem hoje eu faço todo dia, sábado, domingo, né? Porque é aquela história, você quer conversar, você quer ter esse diálogo com Deus, né? Mas assim, a proposta é isso, é você assistir às aulas, né? Que é isso, é de 10 a 15 minutos, não vai passar disso. E que as primeiras 5 aulas, né? Que vai ser, que depois até vou falar de quando vai começar. São aulas teóricas que vão explicar certinho o que é a meditação, qual que é o passo a passo para você aprender um pouco, porque não deixa de ser uma técnica, é uma forma de você rezar, né? Então, são 5 aulas teóricas. Mas a partir da sexta aula, né, já vai ser a prática da meditação. Então, quando você estiver assistindo a aula, você já vai estar fazendo oração, né? Então, e aí vai assim até o final do curso, que também tem essa duração de 4 meses, que eu falei, o que funcionou, eu tô fazendo igual, né? E aí, assim, cada semana tem mais ou menos um tema, né? E aí a gente vai desenvolvendo, né? Então. E isso é muito importante, né? Agora há pouco você estava falando sobre essa questão de que vai tudo cooperar para dar errado, porque o diabo quer a perdição da nossa alma, né?
Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala muito sobre isso, né? Que o meio para se salvar é a oração. Que a gente precisa rezar e que a gente precisa pedir a nossa salvação, né? É necessário para a nossa salvação a oração. E eu até estava lendo nesse livro aqui dele, muito bom. Não sei se está dando para ver. Ah, agora tá. Ah, tá. Do grande meio da oração, tem um trechinho que ele fala assim: se por acaso tiverdes no passado a consciência gravada por muitos pecados, compreendei que a razão foi essa: a negligência com a oração e o descuido em pedir a Deus os auxílios para resistir às tentações que vos assaltam. Olha que forte isso, né? Quantos pecados a gente até poderia evitar rezando, né? Pedindo para Deus. E olha o que é interessante, né? O Padre Kentenich e também o Frei Antônio Royo Marim, eles falaram que nada substitui a oração. Os sacramentos até podem ser substituídos, mas nada substitui a oração. Por que os sacramentos podem ser substituídos? Por exemplo, o batismo tem o batismo de intenção. Então, numa emergência, tem o batismo de intenção. A confissão tem o ato de condição perfeita. Numa emergência, né, não podendo. E a comunhão tem a comunhão espiritual. Então, assim, tem como você substituir, claro, a gente sabe, tem, né, Óbvio, ninguém tá falando que é para substituir, mas existe substituição. Agora, para oração, não tem nada que substitui. Por isso que acho que o Santo Afonso mesmo que falava que quem reza se salva, quem não reza é condenado. Não tem outro, né? Então, assim, e de que oração que eles estão falando? Né? O padre que está falando, o Frei Antônio, é desse tipo de oração meditativa, que é a oração que você está realmente em diálogo com Deus. De intimidade, né? Não é simplesmente oração vocal, né? De você conversar, né? De você. A oração vocal por exemplo, você rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, o terço, mesmo a Santa Missa é uma oração vocal, porque você está expressando, né? Tá, às vezes, repetindo formas. Óbvio, ninguém está falando que não é para fazer isso, né? Mas é que só isso não é suficiente. A gente precisa crescer na vinculação a Deus através dessa oração meditativa, né? Então. E o próprio Cristo quis isso, né? Ele falou: pedi e recebereis, né? Ele que mandou. Não é uma coisa assim, ai, nossa, será que eu devo tal? Que ousadia, eu só agradeço, eu não peço nada para Deus. Ai, nossa, nunca peço nada para Deus. Seu bobo, tá perdendo a oportunidade, você tá desobedecendo o próprio Deus, porque ele que falou, né? Pedi e recebereis. Na oração do Pai Nosso, a gente faz 7 pedidos, né? Então, o próprio Jesus ensinou a gente a pedir, né? Exato. E o Jesus, que era Deus, vários textos da Bíblia, onde Jesus estava retirado para a oração. Ele subiu para rezar, né? Ele que era Deus, rezava, né? Não tinha essa vinculação com o Pai. Ele e o Pai são um e mesmo assim ele rezava. Quem é a gente? Como que a gente vai falar que não precisa, né? Que não deve rezar, né? Então, só lembrei agora, Érica, porque é o seguinte, graças a Deus, assim, já tem mais de 200 inscritos no curso, fiquei super Olha que feliz. maravilha! Né? Só que tem uma grande parte, até agora que eu vi lá, uns 40% que não são do movimento, né? Do movimento Schoenstatt. Então, esse pessoal talvez não conheça quem é o Padre Kentenich. Então, tá aqui, ó, não consigo mostrar. É a fotinho dele aqui no nosso santuário. Então, só queria explicar um pouquinho do movimento, que você também é do movimento, então, né? Já conhece. Mas, assim, eu acho que eu só vou explicar um pouquinho para quem não é, né? Entender um pouquinho o que é isso. Então, assim, o padre José Kentenich, né? Que é esse aí, ele fundou o Movimento Apostólico de Schoenstatt, que a gente conhece como o Movimento da Mãe Rainha. Tá aqui a Mãe Rainha. Em 1914, com um grupo de seminaristas na Alemanha, o lugar chama Schoenstatt, por isso que a gente chama de movimento de Schoenstatt. E ele fundou o movimento numa capelinha, que era uma capelinha dedicada a São Miguel, que depois se transformou no santuário da Mãe Rainha Vencedora Teresa Admirável de Schoenstatt, que tem espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil, acho que a gente tem uns 23, eu acho. Para mim, o mais perto aqui, o de Atibaia.
e ele convidou Nossa Senhora a se estabelecer naquele santuário através do que a gente chama de aliança de amor. A aliança de amor, ela é um tipo de consagração à Nossa Senhora, né? E através dessa consagração, que daí os membros, as pessoas que fazem parte do movimento também, com o tempo, se incorporam nessa primeira aliança de amor, que foi feita dia 18 de outubro de 1914. E o movimento Shanset, ele tem toda uma espiritualidade mariana, apostólica, toda baseada nessa aliança de amor, que é essa consagração, e também tem toda uma pedagogia, né? E essa oração meditativa, a meditação da vida diária, conforme ensinado pelo Padre Keytes, faz parte dessa pedagogia de Shanset. Então, assim, durante o curso, eu vou falar nas aulas teóricas também, e depois nas aulas práticas, vou mencionar bastante o Padre Keytes por isso, porque essa forma de oração que a gente está fazendo para usar como matéria, né, os acontecimentos da vida diária, foi uma forma que foi desenvolvida pelo Padre Keytes, que é o fundador do movimento. Então, é só um parênteses aí para explicar. E É importante, né? Porque a gente tá aqui, movimento, Padre Quente, a pessoa vai, quem é? né? Então, e o que mais você quer saber aí? Já. Ah, eu quero saber, né? Toda essa maravilha, todo esse trabalho todo que você vai ter, 4 meses, todo dia, de segunda a sexta, quanto que vai custar isso daí? A gente já tá esperando a facada já. Bom, você vê que o povo fala, tem que falar assim, não é que vai custar, é o investimento. De quanto será o investimento? Exato. De quanto será esse investimento, Flávia? O investimento será 15 minutos por dia. Eu vou querer só seu tempo, não vou querer o dinheiro, né? Então é um curso gratuito, então todo mundo pode ficar tranquilo, porque não vai ter nenhuma cobrança, né? Então vai ser gratuito pelo YouTube. O canal chama Ouvido no Coração de Deus, então quem tá aí já tá assistindo, já quiser se inscrever no canal, já tem um videozinho lá no canal que é um vídeo explicando o curso, né? Então já pode ir, já pode se inscrever, já pode dar o like, aquelas coisas tudo que o pessoal já tá acostumado, que eu aprendi a falar também, então todo videozinho vai ter lá, inscreva-se no canal, dê seu like, porque é uma forma de ter um alcance maior, né, para as pessoas que, né, para mais pessoas, para chegar a mais pessoas. Então, assim, além dos vídeos, vai ser disponibilizado um material em PDF de cada aula, que depois as pessoas podem reler, né, para poder até pegar esse jeito de fazer essa oração. Então, não vai ter custo. O que eu peço para quem puder é rezar pelo menos uma Ave Maria para o curso, para as pessoas que vão estar participando, por mim também, né? Para que a gente que dê tudo certo, que eu falo, eu tô essas tecnologias assim de fazer gravação, né? E mesmo YouTube, mesmo Instagram, eu ainda estou engatinhando, então até vocês têm um pouco de paciência. E aí então assim, vai ser dessa forma, então já pode se inscrever. Eu também, no link da minha bio, do Instagram, tem um formulário de inscrição. Então, assim, eu peço quem puder para se inscrever, porque assim, é aí que eu tenho noção, mais ou menos, das pessoas que estão participando. Por isso que eu sei, por exemplo, eu sei que 40% das pessoas que se inscreveram não são do movimento. E eu sei disso por causa desse formulário, né? Uhum. Então, por isso que eu peço, todo mundo, mesmo sendo gratuito pelo YouTube, né? E, quer dizer, você não vai ter nenhuma senha para entrar, nada, né? Nem para o material. Eu peço que você se inscreva. E nesse formulário tem um link para entrar num grupo de WhatsApp, que eu formei um grupo do WhatsApp para poder ter a comunicação, né, com o pessoal, mas assim, é só os administradores que vão postar. E aí, todo dia eu vou colocar no grupo o link da aula, né, e o material em PDF. Então, também para facilitar, às vezes a pessoa
né? Quer já ter o acesso fácil, então já vai estar no grupo de WhatsApp. E o link para o grupo do WhatsApp está nesse formulário que está na minha bio. Então, assim, o processo para fazer parte é mais ou menos isso, né? E aí eu só queria aproveitar aqui, né, que eu já nem sei quanto tempo a gente tem ainda, tem mais uns minutos, fazer um agradecimento muito especial que eu falei assim, como eu tô tudo engatinhando a esse negócio de Instagram, quem me ajudou, quem tá fazendo essa parte de postagem, de fazer bonitinho, negócio de carrossel e não sei o quê, e tá me ajudando também nessa parte de dos vídeos, de ajudar a postar, de fazer as coisas tudo lindo. A minha amiga queridíssima, Júlia Dionísio. Eu não sei se ela tá na live, porque eu tô sem óculos, eu não consigo ver as pessoas que estão. Mas eu quero fazer assim um agradecimento muito grande para ela. Eu vou olhar aqui porque tem um nome chique do que ela faz, é assim: social media, estrategista digital e de coprodução. Até foi ler, porque eu não sei falar tudo isso. Então, eu indico, então já vou fazendo a propaganda, o merchandise aqui da Júlia. Muito boa, muito atenciosa. Quem acompanhou aí, ou se alguém agora quiser dar uma olhada no meu Instagram, ver aí as postagens, então tá ela muito 10, né? Ela ajuda bastante, está fazendo tudo lindo. E ela vai me ajudar também durante todo esse tempo aí do curso, nessa parte de ajudar a postar, né? E fazer os vídeos, tudo. E ela também está fazendo como parte do apostolado dela também, então a gente está nessa parceria, vamos dizer assim. Mas quem precisar, né, de marketing digital, essas coisas, pode falar com a Júlia, que eu recomendo, super recomendo. Tá bom? Com relação às perguntas, só fizeram uma aqui, se essa live vai ficar gravada? Sim, se Deus quiser, eu vou conseguir, quando acabar, gravar a live. Não, então a live vai ficar gravada e depois eu quero passar ela também para o YouTube. Ainda vou precisar dos detalhes técnicos de como fazer isso, eu ainda não sei direito. Mas a minha ideia é deixar a live gravada no canal e depois passar ela para o YouTube. Vou pedir ajuda para sua mãe, tá, Érica, Patrícia, para me ensinar a fazer isso. Que eu sei que ela Missão vai. aí, viu, mãe? Já anota aí, né? Então vai ficar gravada. E assim, as dúvidas, né? Podem mandar no direct. Se alguém tiver claro aí agora na live quiser perguntar, fica à vontade, a gente responde. Mas aí também, por exemplo, quem entrou no grupo de WhatsApp tem o meu contato no WhatsApp, que também pode me mandar mensagem no WhatsApp para eu responder. E eu também tenho um e-mail que é do curso, que é ouvido no coração de Deus, tudo junto, sem acento, sem, né, cedilha, @gmail.com. Então também posso responder as perguntas por lá. E conforme for tendo os vídeos postados no YouTube, aí também pode mandar lá nos comentários do YouTube e a gente vai. Né, eu também é o que eu falo, estou estreando em tudo nessa parte. Eu tive essa inspiração de ter esse curso, eu quis fazer gratuito, porque também, por exemplo, quando eu fiz o do Santo Inácio, o que me estimulou, uma das coisas que me ajudou a fazer é porque era gratuito. Falei, bom, então vou fazer tudo mais ou menos na mesma forma. Então, e aí assim, ainda estou aprendendo, nós estamos trabalhando junto, e por isso é importante também o formulário e também mandar perguntas, porque como o curso não está todo pronto, tem que nem as aulas da semana, vai começar amanhã. Já vou dar a data, então amanhã, a partir das 5 horas da manhã, já está liberado a primeira Olha. aula no canal. Eu pus 5 da manhã porque eu tenho uma amiga que acorda às 5 da manhã para rezar. Então, em consideração, já vou liberar às 5 da manhã. Claro, cada um vê a hora que quiser, a hora que puder, né? Essa primeira semana, como são as aulas teóricas, né? Se por acaso você perder um dia, não tem problema, você assiste 2 aulas no mesmo dia. O importante só que eu falo para assistir na ordem, tá? Porque senão pode confundir. Então, assistir sempre na ordem. E mesmo depois, se alguém, a partir da outra semana, que é quando vai começar as aulas práticas, se por acaso perder um dia, eu oriento a fazer na sequência. Porque a gente tem, assim, eu desenvolvi assim, um método para
para ir aos poucos, as pessoas irem acostumando com o tipo de oração, para poder chegar na parte de você pegar um acontecimento do seu dia para meditar. Porque como que funcionou para mim? Para mim funcionou começando com o método Santo Inácio, né? Depois eu comecei a pegar os textos da Bíblia, livro de meditação, para depois chegar na meditação da vida diária. Então, eu vou fazer esse mesmo processo com as pessoas que se inscreveram. Que eu tenho que fazer o que funcionou para mim, que é o que eu quero passar. Né? É muito para mim, pode ser que, sei lá, alguém que esteja aí depois já consiga. Mas, assim, para mim era muito difícil pegar um acontecimento do dia e já conseguir enxergar o que Deus está querendo fazer. Então, a gente começa sempre com a primeira opção com passagens da Bíblia, né? Depois a gente vai fazer, por exemplo, a meditar sobre a oração do Pai Nosso, depois sobre a Paixão de Cristo. Assim, a gente vai caminhando para ir acostumando, aí depois de uma caminhada, né? Aí sim a gente vai começar com os acontecimentos da vida diária. E uma coisa assim que é bom a gente ter esse contato, mesmo no WhatsApp ou nas redes sociais, porque quando eu for passar para a parte de fazer, pegar as matérias, um acontecimento do dia, eu vou pedir também para os alunos me mandarem acontecimentos, para a gente fazer um desenvolvimento junto, né? Sei lá, coisas que aconteceram, claro, não vai ser identificado, não vai precisar detalhar nada. É só para eu conseguir passar mais ou menos o que as pessoas também, né? As inquietações, né? As coisas que possam estar chamando atenção, né? Então, é por isso que eu queria ter esse contato mais direto com quem está fazendo o curso, para eu poder ajudar também nisso, né? Na hora que chegar na parte dos acontecimentos. Tem uma pessoa aqui, né? Ela perguntou se as aulas vão ficar salvas no YouTube. Você já respondeu que sim. Se as aulas vão ser ao vivo no YouTube, não vão ser, né? É tudo gravada, tá? Gravado, vai ficar lá. Vai ficar lá. Pode ser que, por exemplo, passe daqui um tempo, dependendo das perguntas, do que vier, a gente faça uma outra live, entendeu? Para explicar. Uhum. Aí eu vou ver se eu consigo fazer live de Instagram com o YouTube, ainda, né? Vamos ver como é que vai funcionar isso. Mas a ideia, até hoje, eu tinha feito uma pesquisa para ver se a gente conseguiu, mas era muita coisa para minha cabeça, eu não ia conseguir fazer. Né? Já tá. Só eu conseguir abrir a live, eu tô feliz, eu quero ver se eu consigo deixar gravado. É o próximo passo. Já sei que eu não posso apertar descartar, é a única coisa. Eu vou ver o que acontece quando acabar. Gravada. Então é isso. Que daí então vai ficar gravada e vai ficar tudo disponível. E eu vou pedir só isso, que as pessoas assistam na sequência, né? Uhum. E se tiver um evento ao vivo, eu vou avisar, né? Mas a Uhum. princípio vão estar gravadas. Uma pessoa perguntando aqui qual que é o seu WhatsApp. É só entrar lá no Isso, Forms. na minha bio do Instagram, tá? Tem um link que vai direcionar para o Google Forms. Nesse Google Forms vai ter um outro link que é do grupo do WhatsApp. E quando entrar no WhatsApp, daí já vai me ver lá no contato, porque eu não posso falar agora ao vivo, assim, o meu WhatsApp para todo mundo do jeito que tá. Então, assim, o jeito mais seguro de desenvolver é desse jeito. Entra no link da bio e manda faz a inscrição e entra no grupo do WhatsApp, tá? Ou se quiser mandar mensagem particular no meu direct, aí eu respondo, não tem problema, que eu só não posso falar assim ao vivo, né? E deixar o meu WhatsApp. Tá bom? O Hélio fez uma pergunta aqui, fez duas perguntas. Quanto tempo depois começou a ouvir a Deus? E como identificar que realmente é a voz de Deus ou somente a nossa mente? Então, na verdade, comigo começou mais ou menos um mês depois que eu comecei a fazer o exercício Santo Inácio. E foi assim, eu no movimento a vida inteira, né? E eu sempre soube que a questão da abertura à vida no relacionamento, né? Que a igreja falava que não era para usar anticoncepcional, né? E que a gente usava o método Billings. Só que assim,
eu já estava, já nem sei quantos anos de casado, 15 eu já tinha, nem lembro quantos anos, já era bastante tempo de casado, né? E eu nunca tinha, mesmo tendo lido lá o Manivit milhares de vezes, dado curso sobre isso, eu não tinha enxergado o que realmente Deus, o que a igreja, né, o que significava ser aberto à vida. E mais ou menos um mês depois que eu estava fazendo o curso Antenaz, eu vi uma postagem no Facebook, falei, tudo a Providência vai mostrando, falando que abertura à vida é você deixar Deus escolher quantos filhos você vai ter. Aquilo assim, pum, abriu. Fala, nossa, mas como é que eu tô tanto tempo e eu só fui enxergar isso agora? Nossa, aquilo mexeu comigo de uma forma. Aí fui estudar, fui falar, meu Deus do céu. É que, claro, isso dá uma matéria para mais umas 3 lives para falar de abertura da vida. Mas assim, só para dar um exemplo de como eu comecei a ver, né? E assim, claro, tem a nossa mente, não tem como falar que não tem. Mas assim, a forma é diferente, tá? Quando assim, o que eu percebo é pelos frutos que você vê se a coisa é de Deus ou é coisa da sua cabeça. Uma coisa que me ensinaram e que realmente funciona, para você saber se a coisa é de Deus, quando você está pensando, você está, não, você tem paz. O fruto de você saber que aquilo vem de Deus é a paz. Você sente paz no seu coração, mesmo que seja uma coisa difícil. Quando é coisa da sua cabeça, às vezes a coisa ainda continua. Então, assim, a ideia do curso é você fazer um passo a passo. Eu falei, vou pegar na mão, vou fazer todas essas meditações junto, né? Com orientação assim, eu vou narrando, né? Vou fazendo oração junto. É óbvio que Deus vai falar uma coisa para mim, vai falar uma coisa para você. Para cada um, Deus vai falar uma coisa diferente. Então, esses exercícios vão ser uma sugestão, né? Vão ser uma coisa que você pode ter pensado ou não. Mas durante o exercício também vai dar um pouquinho de tempo para você, cada um, refletir, tá? Então, por isso assim, vão ser só exemplos. Mas a ideia é, depois de 4 meses fazendo, quando acabar o curso, cada pessoa vai ter capacidade de fazer sozinha. Vai ver onde está a matéria, vai ver como que funciona a parte da oração inicial, né? A parte de você ler ou você pensar naquele tema, né? E depois, porque assim, o método, eu já vou adiantando um pouco, não sei se a gente tem muito mais tempo, mas assim, o Padre Kenck sugere 3 perguntas para você fazer para você mesmo, né? Assim, nessa meditação. O que Deus quer me dizer com isso, o que eu digo a mim mesmo e o que eu respondo a Deus. Então, quando você medita essas 3 perguntas, você vai fazendo todo esse desenvolvimento de você usar a sua inteligência, né? Mas também de você deixar a graça agir. Então, assim, não tem nada garantia 100%, é só pelos frutos. É só pelos frutos que você vai ver. Então, assim, eu falei, essa questão da abertura à vida teve também muita dor para mim, porque eu falei, nossa, eu tô todo esse tempo, eu tive 4 filhos, mas assim, eu acho que se eu tivesse vivido a abertura da vida do jeito que a igreja ensina desde o começo, cabia uns 8, pelo menos, na minha vida, né? Eu fiquei pensando, fazendo as contas, que teve época que eu tive um filho por ano, então, tipo, mais de um filho por ano é mais difícil, né? Mas assim, é bem complicado. Mas eu falei, nossa, então causou uma dor, porque eu falei, nossa, eu não vivi o que Deus estava pedindo. Mas ao mesmo tempo eu falei, olha, eu não sabia. Mas por que será que eu não sabia? Né? Mas me deu paz por quê? Eu falei, não, agora eu enxerguei. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou passar para os outros, se não dá mais tempo para mim, né? Porque justamente em 2017 eu já tinha feito o transplante de medula, eu fiquei estéril por causa do transplante, então já não ia poder mais ter filho. Eu estava com 38 quando eu fiz o transplante, de 38 para 39, até daria. Eu tenho uma amiga agora com 47 grávida, da minha idade, eu tô super feliz, a Beth. Nem sei se ela tá aí, se ela tá aí, tô falando oi. E parabéns pelo bebezinho novo. Então, assim, só que daí eu não podia mais ter filho. Mas então, isso eu falei, bom, aprendi, né? Deus abriu meus olhos, então agora eu vou passar isso para os outros, né? Então, eu faço isso com curso de noivos, enfim. Então, Deus vai agindo. É que, assim, é muito difícil explicar e contar tudo que passou dentro, porque é uma coisa que acontece dentro, né? O seu olhar muda
por dentro, né? Às vezes, externamente, é difícil, as pessoas não percebem a mudança que aconteceu. Por isso que é um pouco difícil falar, né? Mas, normalmente, é pelos frutos mesmo que você sabe que as coisas não são da sua cabeça, que é coisa que vem de Deus mesmo. E não é espalhafatoso, né? Às vezes também as pessoas acham que assim, Deus vai falar comigo e vai vir a voz, o trovão, né? Acho que é. Pode acontecer, raro, assim, a gente Pode, sabe, pode né? acontecer, mas. Acontece, mas o ordinário não é isso. O Uhum, ordinário é Deus falar com a gente através dos sinais que ele dá na nossa vida, né? Tanto uhum, das coisas, como das pessoas, como da natureza, né? uhum. É, hum, vou contar só uma coisa interessante, por exemplo. Quando eu comecei a aprender isso, não sei o que, eu comecei a tentar passar um pouco para os meus filhos também isso, né? Então, às vezes na oração da noite, eu falava assim: o que será que Deus quis falar para vocês hoje, né? Puxa deles. Né? Aí teve uma vez, tava um calor, sabe aquele calor, né? Horríveis. E chegou na noite, aí eu fiz essa pergunta. Aí o Gabriel, que é meu mais velho, ai, sei lá, ele tinha uns 14, eu não sei exatamente quantos anos ele tinha, mas era assim, adolescente. E aí eu falei assim: que será que Deus, né, tava querendo? Eu falei: ai, mãe, com esse calor que hoje, sabe o que eu acho que Deus tá falando para mim? Nossa, você tá ruim assim hoje, nesse calor, imagina como deve ser o inferno. Então, tem que buscar viver de uma forma que não vai para o inferno. Então, assim, é coisa assim, simples. E uma criança, tudo bem, Gabriel, desculpa aí, adolescente, na época, se ele teve a capacidade se Deus mostrou isso para ele, né? Eu falei: olha, todas as pessoas têm a capacidade de De aprender usar. a Uhum, enxergar os sinais. É claro que para cada um vai ser diferente, mas o objetivo do curso é você pegar o jeito, entendeu? Para uhum, depois você conseguir fazer sozinho, porque Deus vai falar para você uma coisa diferente do que falou para mim. Eu só vou passar uhum, esses exercícios, né, como sendo eu mesmo fazendo, para vocês verem como é que funciona, né? uhum. Então, e aí tem mais alguma pergunta por aí? Ah, só perguntar aqui também, se é só você que vai responder ou se vai ter mais alguém te auxiliando? Não, a princípio sou eu comigo. Não, o auxílio que eu tô tendo é nessa parte técnica, né? De fazer as postagens, de me ajudar com os vídeos. Mas essa parte do texto mesmo, da meditação, sou eu que vou estar fazendo. E assim, não é nada. Quero deixar claro, eu não inventei nada, tá? Não tem nada de autoria minha no sentido da técnica, né? Mesmo essas primeiras 5 aulas que são teóricas, são todas baseadas, né, no catecismo, é baseado nos ensinamentos do Padre Kentenich, também peguei coisa do Santo Inácio. Então, assim, essa forma de rezar é uma forma de rezar da igreja, tá? Então, não Uma tem bagagem de 2000 anos ali com você, né? exatamente, é 2.000 anos, eu só estou colocando no YouTube. Assim, o mérito é esse. Agora, Uhum, então, não tem nada de invenção minha, não tem nada de autoria minha. Agora, a parte prática dos exercícios, né? Aí sim é coisa que eu, com a minha prática, eu estou há 5 anos fazendo isso, né? Então, eu vou passar da minha experiência, né? Os textos uhum. tem toda uma sequência, que daí eu estudei, fui atrás para ver como que os outros fundadores faziam também. Mesmo o Padre Paulo Ricardo, ele tem no site dele o curso de meditação, de oração que eu fiz também, para poder, né, a gente adapta e faz da forma melhor para passar para os outros. Então, assim, o que eu tô, que eu tô confiando é que o que eu vou passar, a forma que eu vou passar, as pessoas vão entender. Por isso que eu preciso muito do feedback das pessoas que estão fazendo. Porque estou estreando também. Nunca fiz antes, né? Eu só Uhum. tenho prática. Agora eu vou passar para os outros para ver se a forma que eu estou fazendo se está realmente surtindo efeito. Só que assim, não vai esperar que no primeiro dia, a menos que venha uma luz do alto, e isso, né? Não é impossível de acontecer.
Mas, assim, não é de uma hora para outra. Principalmente que a gente vive num mundo muito agitado. Só de conseguir parar os 15 minutos já vai ser, né, ó. Vai ser... Milagroso, já vai ser o sobrenatural, já vai ser o parar os 15 minutos. assim, no curso também, o Padre Quente ensinou algumas técnicas para você fazer durante o dia, né? Antes e depois da meditação, que vai ajudar você a ter essa predisposição do olhar. Então, tem coisas. É que eu não vou poder falar tudo aqui, mas vai estar no curso. Mas, assim, tem atitudes para você ter durante o dia, isso que você falou, sabe que você fica mandando WhatsApp pro namorado? Então, assim, é mais ou menos a mesma coisa, mas de você fazer com Deus, né? De você fazer uma jaculatória, fazer uma saudação, né? Então, de você manter esse contato durante o dia, para quando você parar os 15 minutos, você tá um pouco mais predisposta a isso, né? Também tem coisa para você fazer antes de dormir, né? Que você pode fazer para poder se preparar melhor para a meditação no outro dia, né? Porque as coisas que a gente vê logo antes da gente dormir também influencia, né? Aquilo fica no nosso subconsciente. Então, assim, tem toda uma estrutura para ajudar, né? Eu falei, não tem nada de autoria minha no sentido da técnica, o que vai ser mais meu é a parte mesmo prática dos exercícios para poder ajudar, né? Então. E tem uma coisa engraçada que o Padre Paulo Ricardo fala, que às vezes a pessoa olha e ela tá rezando algum dia, e aí de repente ela tem um estalo, "Ah, Deus me ama." E aí a pessoa vira para ela e fala, uai, mas você não sabia? Não, eu sabia, mas é que agora eu sei. E assim, acontece, igual você falou o boom do Abertura à Vida, né? Às vezes acontece esses estalos assim, mas é uma coisa realmente inexplicável, né? Que a pessoa ela tem que viver. Acho que o nosso tempo está acabando, né? Então, ó, tem várias pessoas aqui te agradecendo. Eu também queria te agradecer, Flávia, pelo convite, pela disposição, né? Por essa boa vontade, ficar, olha, esses 4 meses junto com o pessoal. E queria falar para o pessoal que realmente se inscrevessem, né? Que não deixassem passar, né? Porque é realmente uma coisa séria. É sobre a nossa salvação, né? A gente se preocupa tanto com os negócios da nossa vida, né? O nosso trabalho, o nosso tudo. A gente se preocupa aqui com dinheiro e tá tudo, e lógico, são coisas que nós devemos nos preocupar, mas a coisa mais importante que a gente tinha que se preocupar é a nossa salvação, né? E o Santo Afonso fala, quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, é uma coisa simples, né? Não é uma exigência muito grande, são 15 minutinhos ali. Então, não deixem, né? Entrem lá no link da bio da Flávia, preencham lá o Forms, é gratuito, né? Uma coisa ali de graça, um presente para todos nós. E realmente faz diferença, né? Eu sou católica, assim, desde a barriga da minha mãe, mas que eu fui descobrir essa realidade de oração mental, de oração, mas comecei a descobrir isso em 2020, fui firmar isso mesmo, assim, de forma mais concreta, né? Depois de um vídeo que eu vi de um membro do Opus Dei esse ano, em fevereiro, e então, assim, que a coisa que eu fui entendendo, falei, é assim, então, né, que a gente vai entendendo mais. Então, faz muita diferença mesmo na nossa vida espiritual, né? Isso, e foi o que a Flávia falou. São 2000 anos de bagagem ali, né? Então, não deixem passar isso. Certo? Bom, gente, até pus o óculos agora porque eu vou ter que apertar o botão certo, porque eu não quero perder essa live. Então, gente, muito obrigada. Ai, Érica, de coração, muito obrigada por ter, né, feito essa live comigo. Enriqueceu muito também aí a nossa conversa. Então, agradecer de coração e também todo mundo que participou aí, os comentários, as perguntas, porque ajuda a gente, né, a estar desenvolvendo o tema. E então é isso. Então fica com Deus. Vamos pedir também a intercessão do Santo Inácio, aí agora o nosso companheiro. E para as pessoas também, né, como você falou, se inscreverem e vamos juntos rumo ao céu, que eu falo assim bastante nos meus vídeos, é isso. A gente vai caminhar junto para o céu, porque é a nossa meta, né, onde a gente tem que ir. Tá bom? Então amanhã, a partir das 5 da manhã, já tá liberado. Quem quiser acordar bem cedinho, já tá lá no canal. Tá bom? No WhatsApp eu vou pôr um pouquinho mais tarde, tá, gente? Vai ser de manhã ainda, mas não vou
por 5 da manhã. Não se preocupem, mas vai estar lá o material e vocês vão conversando aí, contando o que estão achando. Tá bom? Certo, muito obrigada, Flávia. Boa noite a todos, tenham uma abençoada semana e bora se inscrever. Então tá bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. com Deus. Boa noite, Flávia. Boa noite. Tchau, tchau.